Fala galera, Gambit aqui para mais um vídeo. Dessa vez um vídeo de uma explicação sobre uma coisa que muita gente tem dúvida no jogo, que é como são calculados os danos. E aí, avançando um pouco mais, uma dúvida grande que é usar dofus púrpura ou usar dofus de gelo. Eu vou primeiro mostrar o efeito dos dois dofus para vocês, rapidamente. Primeiro, o dofus púrpura. Ele dá 80 de potência, e aí tem um efeito adicional, que para cada ataque à distância recebido, os danos infligidos aumentam 1% durante um turno, e isso aumenta 10 vezes durante o turno. E aqui, o Dofus de Gelo, ele dá 25 em danos em cada elemento, e ele não tem um efeito adicional, o que eu acho um erro, mas tudo bem. Então vamos seguir. Então, primeiramente, as características que eu estou usando para esse vídeo são as seguintes. Eu estou usando um set que dá 587 de força. E aí eu vou pular essa parte aqui que a gente vai conversar depois. 123 de danos críticos. Tem o escudo do Capitão Máquina, então 15% de bônus corpo a corpo. O Doff Nebuloso, 20% de danos nos turnos ímpares. E o Dofus Ébano, 10%, quando ele está com a quinta carga, que é o que eu vou utilizar como base aqui, para ficar mais fácil vocês entenderem. E aqui, quando eu estou com o Dofus Púrpura, 210 de potência e 48 de danos terra, nesse caso, porque eu vou usar uma magia de terra para usar como exemplo. Aqui, quando eu estou com o Dofus de Gelo, 130 de potência, eu perco os 80, mas eu ganho 25 de danos elemental, que no caso é terra aqui também. Então, basicamente, são as características que vão influenciar no dano que a magia vai dar. Como funciona o cálculo? Vou abrir aqui. Aqui eu peguei uma magia chamada Coroa ou Cara do Eka Flip. Esse é o dano base dela. Então, de 30 a 37 e no crítico de 40 a 44. O cálculo está aqui embaixo, mas eu vou explicar um pouco mais de detalhe a vocês. Basicamente, você pega o dano base da magia e multiplica pela força mais potência. Então, é uma boa explicação isso. A potência é equivalente a 1 de cada elemento. Ela só não influencia em coisas que o elemento dá a mais. Por exemplo, se você é um N de inteligência, mesmo tendo potência equivalente à inteligência, você não vai ter mais cura. Então, a inteligência seria melhor porque daria mais cura. Então, a potência ela influencia nos danos de cada elemento, mas não nas características adicionais de cada elemento. Então, é como se eu tivesse aqui 797 de força. Então, esse 797 funciona como se fosse um percentual sobre o dano base. Então, o 33 vezes a soma, né, do 587 com 210, isso aqui dividido por 100, porque é um percentual. Então, o dano base primeiro é 263, mas seguindo que a gente tem outras características. Né? O dano elemental ele é somado diretamente no dano. É como se você batesse 48 de força mesmo, como se fosse um golpe. Então, soma diretamente. Como aqui é o dano base normal, não vou contar o crítico. Aí eu tenho 15% de danos corpo a corpo, 20% do nebuloso, 10% do ébano. A gente totaliza um dano mínimo de 508 e um máximo de 560. E aí você pergunta, mas como é que é definido se eu vou bater 508 ou 560? O Dofus é um RPG, né? Então ele funciona como os RPGs de tabuleiro. Só que no RPG de tabuleiro você joga um dado para definir a força do seu golpe. E o jogo faz isso automaticamente através do seu sistema. Aqui ao lado você tem o mesmo cálculo sendo feito. Só que a gente soma com os danos críticos. Então o que é que aumenta quando eu dou crítico numa magia? Além de aumentar o mínimo de 33 para 40, então tem influência da força e da potência novamente aqui. Aumenta 7 de dano mínimo. Eu vou aumentar também o danos críticos, que aumenta assim como aumenta o dano elemental. Aumenta mais 123 para magia. Então, o danos críticos ele beneficia, por exemplo, armas que têm
vários elementos, como adagas que tem 2 elementos, até aquela espada do Guerreiro Blood que tem 4 elementos. E aí aumenta 123 para cada um desses elementos. E aqui vocês veem o mínimo e o máximo também, que é definido aleatoriamente pelo jogo. Isso aqui é como ficou com o Dofus Púrpura. Então eu vou considerar aqui 508 a 560. Aqui mais embaixo, como ficou com o Dofus de Gelo. Então eu alterei, perdi 80 de potência, ganhei 25 de danos terra e fiz o mesmo cálculo. Vocês podem ver aqui que o Dofus de Gelo fica um pouco abaixo do Púrpura. Não é muito, mas fica um pouco. E aqui eu não adicionei também o efeito do Dofus Púrpura, né? Então o Dofus Púrpura aparece melhor para essa magia para mim. Mas a cada magia isso vai mudar um pouco. Vou mostrar para vocês em que momento o Dofus de Gelo vale mais a pena. Eu vou baixar o dano mínimo aqui para 28 e o máximo para 31. Vocês viram? O Dofus de Gelo começou a bater mais que o Dofus Púrpura, nesse caso aqui. Então você vê que aqui o 31 está bem perto do limite. E é o limite que eu trato como verdadeiro aqui, é o 31. Então magias com dano base menor que 31, o Dofus de Gelo vale mais a pena. Então uma moeda do Enotrof ou outras magias com dano base baixo. Como não é o caso do Eclaflip, para Eclaflip eu sugiro o uso do Dofus Púrpura, porque além de ser mais barato, no Ilizael ele custa 1.8 MK, enquanto o Dofus de Gelo custa 5. Ele ainda tem o efeito adicional, e para magias do Eclaflip ele geralmente bate mais. Então o Dofus Púrpura é o mais indicado para o Eclaflip e para outras raças aí com dano base alto, acima de 30. Eu vou mostrar essa magia sendo usada aqui no jogo para que vocês vejam que o dano, ele o cálculo não está batendo exatamente, eu não sei exatamente porquê, mas a diferença, a margem de erro é muito baixa, então estou considerando como se estivesse certo. Nesse momento aqui eu estou usando o Dofus Púrpura, e eu vou mostrar no turno 5, que é onde o Ébano vai estar dando os 10% e o Nebuloso os 20%. O ataque da magia, que o coroou o cara, você está vendo aí, 513 a 565. Aqui eu tinha mostrado na planilha 509, 560, 5 de diferença, é muito baixo. Eu devo estar esquecendo alguma coisa aqui no cálculo, mas basicamente é isso. Vocês veem que o Dofus Púrpura vale mais que o Dofus de Gelo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve. Se vocês quiserem pedir para alguma magia específica, eu vou colocar essa planilha no anexo e aí vocês podem só alterar o dano base e as características aqui e descobrirem qual vale mais a pena para o seu personagem. É isso, valeu e até a próxima.